oração, ela é feita crendo, né? A oração, ela é feita com fé, para que Deus possa nos ouvir e nos responder em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é batalhando contra os nossos inimigos. A nossa luta, que nem está lá escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, não é contra carne e sangue, e sim contra principado, potestade e príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Então imagine quantos inimigos nós batemos de frente todos os dias, e só vamos vencer pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos deu e nos dá a vitória a cada dia contra os nossos inimigos, em nome de Jesus, irmãos. Não tem outro meio de vencer os inimigos da nossa alma. Eles trabalham constantemente contra a minha vida espiritual e contra a sua. A batalha nossa é contra esses inimigos do inferno. Quando Paulo ele diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e sangue, ele está dizendo que a nossa luta não é contra os seres humanos. Não é o ser humano que me assusta, não é o ser humano que nos faz mal. Quem nos faz mal, e nós temos que ficar atentos, são os inimigos espirituais, são os demônios do inferno. Eles são seres invisíveis, mas eles existem, eles são reais, e eles existem para quê? Só para destruir a vida das pessoas. Quando a palavra chama hostes espirituais da maldade, veja esse nome, hostes espirituais da maldade, são demônios que eles estão no ar. Potestade do ar são demônios que estão no ar. Nós não vemos, mas eles estão em todos os lugares para tirar a paz das pessoas, colocar mau pensamento, angústia, tristeza, colocar dor, colocar doença. São eles. E aí Jesus diz assim, eu vim a esse mundo para desfazer todas as obras dele. Por isso que o nosso tema hoje é batalhando contra os nossos inimigos. E a nossa batalha tem que ser constante, ela é diária, em nome de Jesus. Nós não podemos dar descanso para a nossa alma, nós temos que orar constantemente, orar e jejuar, para vencer os nossos inimigos. Essas são as armas que o Espírito Santo nos dá, oração e jejum, para desfazer toda a casta de Satanás, em nome de Jesus. Amém, igreja? Não tenha preguiça de orar não, meus irmãos. Pode orar. Pastor, eu oro, mas parece que o negócio está... Não importa, irmão, continue orando. Continue crendo que a vitória é certa, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 4. 1 João está lá bem quase no final. Se você for em Apocalipse, você vai voltar um pouquinho atrás, que você vai encontrar essa carta de 1 a João. Graças a Deus. Amém? Aqui o capítulo 1 começa falando assim, os falsos profetas. Amados, não creiais em todo espírito. A palavra começa nos alertando. Mas provai se os espíritos são de quem? De Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Dá uma paradinha aqui, queridos. Aqui o João, usado pelo Espírito Santo, ele já alertava lá atrás, para que os crentes ficassem atentos e vigilantes, para não crer em qualquer pessoa que manuseia esta palavra. Não é porque o cara ele prega, porque o cara ele diz que ele é o bam, mas aqui a palavra está dizendo, não creia em todos eles, mas provai. Pastor, quem são esses falsos, essas pessoas que o Espírito Santo está nos alertando? São aquelas pessoas que começam dizendo o seguinte: eis que Deus está me mandando dizer, eis que Deus está me revelando.
A palavra diz: não creiais nesses espíritos. Esses espíritos são seres humanos. Essas pessoas, elas naquela época que João escreveu, eram pessoas que estavam dentro da igreja. E os próprios dirigentes da igreja estavam tolerando esses enganos dentro da igreja. Espírito de adivinhação rolando dentro da igreja e as pessoas, uau! E hoje está cheio disso. Olha o versículo seguinte, o versículo 2. Nisto conhecemos o Espírito Santo de Deus. Todo espírito, aqui está falando de pessoa, que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito, toda pessoa que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Ele está agindo dentro das igrejas. Olha que ele já estava agindo lá atrás. Olha quando João escreveu isso daqui. Quer ver quando João escreveu essa carta aqui? Eu vou te mostrar aqui, vou te falar. Está aqui, ó, registrado. Em 85 e 95, depois de Cristo. E esses falsos, mentirosos, enganadores, estavam dentro da igreja e os dirigentes, eles estavam tolerando essas pessoas enganar, dizendo que estavam falando pelo Espírito Santo e era o espírito do engano. Por isso que nós, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, Deus nos dá o discernimento para você saber se uma pessoa está falando de Deus ou ela está falando por um espírito enganador. Olha o versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está onde? Ou seja, quando nós temos o Espírito Santo, ninguém nos engana. E aí é onde mora o X da questão. Por que é que essas pessoas toleram o engano dentro das igrejas? Porque elas também elas enganam. Por isso que ela não corrige, ela não chega e traz a pessoa à luz da palavra e manda ela parar com isso. Não, porque se ela parar, as pessoas não vão na igreja. Porque hoje a maioria dos crentes, eles vão atrás de espírito de adivinhação. Se não tem aquela tal de revelamento, adivinhação, as pessoas não vão. Elas estão atrás de espírito enganador, de revelação do homem. E nós não precisamos de palavra de homem, nós não vamos acreditar em homem, nós fomos chamados e escolhidos por Deus para crer na palavra de Deus em nome de Jesus. E a revelação da palavra de Deus é o que nos salva e o que nos dá vitória em nome do Senhor Jesus. Não adianta vir para nosso lado com esses enganos. A pessoa está com a vida toda irregular. Aí ela começa a rodopiar, falar em línguas estranhas e começa a adivinhar. Eis que Deus está me mandando dizer que a tua vida está uma desgraça, e aí vai por aí tudo. Deus não é esse que vai usar qualquer vaso sujo para trazer recado, porque Deus não é Deus de recado. Ele já falou e Ele deixou registrado na Bíblia, para nós crer só na Bíblia em nome do Senhor Jesus. Então não creais em qualquer, mas tem que trazer a luz da palavra. Provar é trazer a luz da palavra, se esta pessoa realmente é de Deus ou não. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Maior que está em vós é quem? O Espírito Santo.
O que está no mundo quem é? Os inimigos da nossa alma. E aí onde nós entramos em quê? Em batalha. Nós entramos de batalha espiritual contra esses demônios do engano. E você vê que o João diz que eles estavam agindo aonde? Dentro da igreja. E as pessoas não estavam nem aí, porque estavam achando que aquilo ali é bonito, aquilo ali traz muita gente para a igreja e aquilo ali dá muito resultado. Mas no dia que Paulo lá em Atos se deparou com aquele adivinhador lá, o que é que Paulo fez? Aonde Paulo ia, ele estava lá. Esses homens são filhos do Deus Altíssimo e tal. E Paulo, e aquele cara, ele dava muito lucro. As pessoas viviam às custas daquele adivinhador, aquele espírito de adivinhação, que aquela pessoa era usada para dar lucro para aquelas pessoas. Um belo dia Paulo se irritou com aquele homem na cola dele falando besteira. Paulo se virou e repreendeu o demônio de adivinhação daquele homem, pronto. E por causa disso Paulo foi perseguido, porque acabou com a mamata. E agora você entendeu muito bem porque é que as pessoas não libertam essas pessoas dentro da igreja, porque é onde tem espírito de adivinhação. E as pessoas toleram. Não pode-se a luz permanecer nas trevas. Ou ali tem luz, ou ali tem trevas. As duas não combinam. E a palavra de Deus diz que nós não podemos ser tolerantes com o pecado dentro da igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem tolera o pecado, porque espírito de engano é pecado. Porque a pessoa, ela sabe que ela não está falando pelo Espírito Santo, é um espírito do engano que está ali falando na boca dela. E está cheio por aí, essas igrejas tradicionais, de pessoas que chegou lá, a pessoa já vai olhando para você e já vai falando. Eis que Deus está. Um dia desse eu vi uma senhora desmascarar um pregador, que ele não ficou com a cara no chão porque ele não tinha vergonha na cara. Se ele tivesse, ele tinha largado o microfone e tinha ido embora. Desses caras que gosta de adivinhar a vida de todo mundo, sabe? Diz até o documento da pessoa, a cor da roupa que o marido está usando, até a cueca do marido da senhora, ele fala. Agora eu pergunto para você, Deus vai usar alguém para trazer isso para a igreja? O que é que edifica isso? Isso não edifica nada. O que edifica a igreja de Cristo e torna ela forte na fé e sólida na rocha, é só a palavra de Deus em nome de Jesus. Se tiver mistura, outra mistura, outro ingrediente tentando misturar com a palavra de Deus, não é de Deus, cai fora, em nome de Jesus. A palavra de Deus é pura, e escudo é para os que nela confiam, em nome de Jesus. E aqui ele diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido. Ou seja, Jesus já nos deu a vitória. Por isso, irmãos em Cristo, minhas irmãs, meus amados em Jesus, no momento que você impõe as mãos sobre o seu parente, sobre o seu filho, sobre o seu marido e vice-versa, e você ora por ele, aqui Jesus já venceu os demônios, ele já nos deu a vitória em nome de Jesus. Você tem que orar com 100% de certeza que a tua oração vai surtir efeito, e Deus já deu a vitória para aquele que está orando, crendo nele, em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus venceu Satanás, e através do seu sangue, através do seu nome, ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Olha lá. Você sabe por que é que muitos de nós, cristãos no geral, passamos por grandes lutas que não precisaríamos passar? Por incredulidade. A incredulidade impede da nossa vitória.
de vencermos as guerras, as batalhas. Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, as pessoas não se atentam para o que o Espírito Santo fala para nós todos os dias. Está lembrado o que Jesus alerta lá no Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas sou eu e você, tem que ter ouvidos, ouvir o que o Espírito Santo está falando aqui. Jesus está dizendo: eu já venci Satanás, ele já está ferido, e agora eu entrego de bandeja para vocês destruir ele, não ele te destruir, em nome do Senhor. Não é ele que vai nos pisar, somos nós que vamos pisar nele, porque Jesus nos deu poder para isso. Não é em nome de Paulo, de Pedro e de João que nós vamos destruir Satanás e as obras dele, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Do mundo são, por isso falam do mundo. Aqui, ó. Agora você entendeu os enganadores, por isso que eles se misturam ali dentro da igreja? Por quê? Porque são do mundo, eles não são convertidos. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Eles falam a língua que o mundo quer ouvir. O mundo não quer facilidade. O mundo não anda atrás disso, de adivinhação. O mundo não vai lá na mesa branca para invocar os espíritos e ouvir dos espíritos qual que é a direção da vida dela. Não é assim que na macumba as coisas acontecem? É assim que lá no terreiro acontece. Os espíritos de adivinhação estão ali para adivinhar a vida das pessoas. Pastor, mas como é que eles sabem? Porque eles não têm onisciência. E aí, irmãos? Os capetas não têm onisciência, mas eles sabem de muitas coisas. Eles não estão em derredor, só observando as atitudes das pessoas, o que elas falam, com quem elas falam, o que elas fazem. A função de Satanás é o quê? Lançar pensamento na mente da pessoa, dar sugestões erradas. E a pessoa é do mundo, ela vai com tudo. Jesus falou: orai e vigiai. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Que coisa bonita. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do engano. Aí é onde nós temos que ter o discernimento. Se a pessoa não está concordando com a verdade, com a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo diz: está aí a prova, ele não é de Deus. Tem que estar em concordância com a palavra do Senhor. Se não concorda com o que está escrito na Bíblia, cai fora. E essas pessoas estão dentro da igreja, que a palavra, o João diz aqui, eles estavam dentro da igreja, estavam tolerando esses mundanos, enganando as pessoas com espírito de adivinhação. Eis que Deus me fala ali, eis que Deus está me mostrando, eis que... Para com isso. Ninguém vai... É um engano tão... É uma cegueira espiritual tão terrível, que esse espírito enganador causa para as pessoas, para plateias que estão dentro dessas igrejas, que as pessoas, elas não percebem que o cara está enganando na cara dura, e elas acham que aquilo ali é de Deus. Eu já frequentei um tempo uma igreja que era dessas. Você pisava os pés lá, já vinha aquelas mulheres lá com aquelas saionas arrastando no chão. Ela descrevia a tua vida assim dos pés à cabeça. Mas nessa época a gente estava engateando. Mas depois o Espírito Santo foi nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, para que a gente jamais aceitasse essas maldições de palavras contra as nossas vidas. Porque eles não trazem nenhum, são todos enganadores. Irmãos, Jesus, ele diz assim: aquele que tirar ou acrescentar
uma vírgula da palavra de Deus, Deus vai cobrar ele por isso. Entendeu, amados? Por isso que nós temos que aprender a verdade, para jamais sermos enganados. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, volta um bocadinho atrás, 1 Coríntios capítulo 6, glória a Deus e aleluia. Capítulo 6, versículo de número 'Pega o versículo 12, para a gente não pegar o versículo pela metade. Todas as coisas me são lícitas, Paulo falando, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma. Os manjares são para os ventres e o ventre para os manjares, e Deus, porém, aniquila tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui já está falando do crente realmente convertido, que obedece à palavra do Senhor. Ora, o versículo 14: Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Isso está falando, se nós morremos antes da vinda do arrebatamento, se esse corpo desfizer, Jesus vai nos ressuscitar depois. Não sabeis vós que vosso corpo são membros de Cristo? Irmãos, presta atenção, aqui Jesus está falando do nosso corpo físico. E hoje nós estamos num culto de quê? De cura e libertação. Cura é física. Quando a Bíblia cita de cura, ela está falando do nosso físico, o corpo físico. Quando ela fala de libertação, é algo espiritual. Então, se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, meu corpo pertence a Deus, quem é Satanás para tocar no meu corpo? Vamos mais a fundo aqui agora, para desmascarar Satanás e seus demônios. Porque a Bíblia diz que é contra eles que nós batalhamos todos os dias. A nossa batalha é contra eles, sim. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomaria, pois, o membro de Cristo e falo-eis um membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão dois, disse, uma só carne. Mas, versículo 17... o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, tem a mesma comunhão. Aquele que anda na obediência da palavra, no temor do Senhor, ele se faz o quê? Um só com Jesus. E se eu sou um só com Cristo, o inimigo não vai querer chegar nem perto de nós, irmãos, em nome de Jesus. E aqui ele diz, no 18: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aqui ele já fala da infidelidade, no caso do adultério ou da fornicação. Versículo 19: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo de quem mesmo? E aí? Você percebe porque é que os espíritos enganadores estão dentro da igreja, para que a verdade não seja pregada? Porque quando você aprende a verdade, você desbranca a mentira. E Satanás, ele age com mentira todo o tempo, para enganar as pessoas. E como o ser humano, ele se deixa levar por coisas fáceis, eles deixam de ouvir a palavra para ouvir o homem, o que o homem está dizendo, está adivinhando a vida dele.
E o Espírito Santo, ele veio para isso, para desmascarar a mentira. Porque aquele próprio adivinhador, ele sabe que ele está enganando. Mas ele quer o quê? A glória para ele. Ele não dá glória para o Senhor Jesus. Só que aquilo ali que ele está fazendo é tudo em vão. Porque Jesus está reprovando todas as suas obras e atitudes. Do que adianta o homem ganhar todo o mundo, ter uma multidão à sua volta, e o mais importante vai perder, que é a sua salvação. Mas por que é que fazem isso? Por causa do egoísmo. O egoísmo fala alto no coração dessas pessoas. O dinheiro é a raiz de todos os males. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, porventura de Deus, e que não sois de vós mesmo? Pronto. É aí onde nós precisamos, queridos, entender que quando entregamos a nossa vida para Cristo, a nossa vida não pertence mais a nós, pertence a Deus. É esse entendimento que todo cristão tem que ter. Quando eu entendo que a minha vida, a partir daquele momento que eu entreguei nas mãos de Jesus, eu confessei Ele como meu único e suficiente Senhor, eu não preciso de nenhum outro Senhor do mundo, Ele já é o suficiente, eu já confessei, Ele é o meu suficiente Senhor. Morri para o mundo, desci as águas, ressurgi uma nova criatura, não com uma cara diferente ou um corpo diferente, mas uma vida espiritual transformada em nome do Senhor Jesus. E ali é onde o Espírito Santo passa a habitar em mim. Por quê? Por que que depois de todo esse processo o Espírito Santo passa a habitar em mim? Porque ali o Espírito Santo, ele habita porque ele está cuidando daquilo que é de Deus, porque eu não pertenço mais ao mundo, então ele passou a tomar conta da minha vida, porque ele vai cuidar, porque agora eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, por isso que ele tem essa responsabilidade de cuidar da minha vida, nova vida agora, em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos e dependemos do Espírito Santo para cuidar de nós. Amém? Coisa linda, né? Esse é o processo que todo o ser humano precisa passar, pelo novo nascimento, para que ele possa ter Deus como seu Pai, e o Espírito Santo como seu ajudador, como seu cuidador, fiel, todos os dias, ele está conosco ali, para nos orientar, nos guiar, nos dirigir, nos chacoalhar, chamar a atenção, ele está cuidando, porque nós nos entregamos para Deus, e aí o Espírito Santo vai cuidar de nós aqui na terra, enquanto estivermos vivos, em nome do Senhor Jesus. Veja a necessidade que o ser humano tem de entregar sua vida para Cristo. Pastor, mas se eu não quiser entregar minha vida para Jesus, então o espírito do mundo é o seu dono. Você quer isso para a sua vida? Deus me livre, então se entrega para Jesus correndo, porque a solução é Ele, não tem saída. Vem para a verdade, deixa a mentira, deixa o engano. Vai ouvir, vai passar a aprender a ouvir o que o Espírito Santo fala todos os dias, em nome de Jesus. E esse versículo 20 eu acho o mais importante desse livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. E nós vamos encerrar aqui, nós vamos orar. Pastor, vai mais um pouquinho, porque a palavra está uma beleza. É para você ficar com vontade, para domingo você pegar mais um pouquinho e assim sucessivamente, em nome de Jesus. Se você comer tudo hoje, você vai estar ainda muito cheinho e não vai ter muita sede para você vir domingo. Então eu vou deixar você com um pouco de sede, domingo você vem, se alimenta mais um pouco, quinta-feira nós sarrabuia o Satanás, e assim nós vamos caminhando de mãos dadas rumo à nossa cidade santa, Jerusalém, que está preparadinha para receber os fiéis e aqueles que defendem a verdade, em nome do Senhor Jesus. Versículo 20, queridos. Porque fostes comprado por bom preço. Aqui, meu irmão, nós somos comprados, nós não estamos aqui por acaso não.
Jesus nos comprou, o bom preço foi o sangue dele, que nos lavou, foi o sangue dele que pegou a cédula de acusação das mãos de Satanás, rasgou, e aí Deus disse: agora você é meu. Quem passa a habitar em você não é mais o espírito do engano, não é mais o espírito do mundo. Quem passa a habitar em você agora, como propriedade minha, é o meu espírito, em nome do Senhor Jesus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Então a presença do Espírito Santo, aonde nós estivermos, ele vai estar comigo e com você, para que você, no momento que orar, você vai saber quem está com você, é o que vai fazer o milagre acontecer, como ele vai manifestar o seu milagre, já está manifestando aqui nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque fostes comprados por bom preço, glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tem alguma dúvida ainda? Que você é de Deus? Então não tenha. Se Satanás vir falar alguma coisa que você não é de Deus, você fala: você é mentiroso, cai fora dos meus caminhos, que eu não tenho ouvido para mentiroso, eu tenho ouvido para o meu Espírito Santo, que é da verdade, e ele só fala a verdade em nome de Jesus. Amém, irmãos? É com a verdade que nós vamos vencer os inimigos da nossa alma, em nome do Senhor Jesus. É nesta batalha que nós vencemos, se nós carregarmos no nosso coração sempre a verdade, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Feche a sua Bíblia, se coloque de pé, e nós vamos agora orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu não tenho me sentido bem. Pastor, eu não estou dormindo à noite. Pastor, eu estou sentindo dor. Glória a Deus. Tudo isso é para a honra e glória do nome de Jesus. Porque se tinha alguém aqui, ou se tem alguém que está nos assistindo agora pela internet, você vai colocar a sua mão sobre o problema que você sente. E nós vamos agora na unção, que a unção é o poder do Espírito Santo. Ele está aqui em ação e vai entrar em ação aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Talvez você está aí assistindo no carro, não sei, mas é só você botar a mão, e ao tirar a sua mão, essa dor não vai mais estar, o caroço vai desaparecer, a hérnia vai sumir, o sangramento vai sumir, tudo que estiver anormal na sua vida, a partir de agora, nós ordenamos e vai voltar ao normal, em nome do Senhor Jesus. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Sim, Deus. Jesus está aqui. O Senhor está aqui, com certeza, Quanto Pai. tempo esperei. Aleluia. Chegou a minha vez. Vai visitando cada lar nesta hora, Sei que Espírito Santo. hoje é meu dia. Vai tirando a cegueira espiritual do teu Jesus povo. está aqui. Vai movendo as águas, Jesus. Move as águas, meu Espírito Santo. Ele está movendo as águas ao seu favor, igreja. As águas. Essa água está passando, Vou curando, libertando, mergulhar, expulsando demônios. vou restaurar a minha vida. Restaura, meu Senhor. Move as águas, Jesus, querido. Senhor. Aleluia. Move as águas, vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Aleluia. Glória a Deus. Abra o seu coração. Entregue a sua causa nesse momento nas mãos do Senhor. Se tinha alguma causa impossível, ela já se torna possível agora, em nome de Jesus. Jesus diz que tudo é possível ao que crê, e eu creio que ao final desta oração,
nós vamos ter testemunho para contar. As pessoas em casa já estão sendo curadas com a palavra de Deus. Pessoas que vão escrever aí na internet, que estão recebendo a libertação e sua cura. Pessoas que estavam perturbadas, o demônio já largou da mente dela. O espírito da perturbação, da angústia, da tristeza já foi embora. Em nome de Jesus. Poder de Deus, o Senhor está em ação aqui agora. Aqui e aonde, meu Deus, esta pessoa estiver, o seu poder vai alcançar, já está alcançando esta alma agora. E é do alto da sua cabeça à planta dos pés que a ordem é dada, para que todos os demônios, todos os espíritos causadores da dor e do sofrimento, demônios causadores da dor crônica, esta pessoa sofria dia e noite com essa dor nos ossos, com essa dor no rosto. Eu estou ordenando que saia agora. Eu estou ordenando que você, diabo, vai pegar essa dor que te pertence e nunca mais coloque neste corpo, em o nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que eu desfaço todas as obras dos demônios agora. Eu desfaço os caroços, eu desfaço os tumores, eu desfaço esta hérnia maldita, esta barriga que estava inchada, ela vai voltar a murchar agora. Aonde estiver um espírito do diabo resistindo na vida deste homem ou desta mulher, e esta pessoa está concordando com a minha oração, ele vai ser liberto agora em nome de Jesus Cristo. Do alto da sua cabeça à planta dos pés, meu Pai, vai tocando agora, vai tirando da mente o mau pensamento, esse pensamento que perturbava esta pessoa. Ela não conseguia se concentrar na sua palavra, o demônio não deixava, falando no ouvido dela. Vamos, espírito da perturbação, demônio do inferno que tem tirado a paz desta pessoa. Ela não dormia à noite, ela ouvia vozes. Então é com você que eu estou falando, principado do inferno, potestade maldita, saia desta casa, sai deste lar, larga a vida do marido, largue a vida do filho, sai desta mãe, sai deste pai agora. Vamos, cegueira do diabo, esta cegueira espiritual, a dureza de coração, na cegueira física, volte a enxergar nesta hora, em nome de Jesus Cristo. O meu Jesus te dá saúde, o meu Jesus te devolve a visão nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Ele é aquele que abriu e abre os olhos do cego, ele é aquele que faz o aleijado andar, ele é aquele que faz o morto ressuscitar. Então saia do vale e sombra da morte agora, creia no poder de Deus. Ele está aqui curando, libertando. O nome de Jesus está visitando a tua vida agora, e aonde você precisar de um milagre, receba na sua vida a cura, a libertação, em nome de Jesus Cristo. Toda e qualquer maldição de família, herança maldita, nós desfazemos nesta noite em nome de Jesus Cristo. O espírito da rebeldia, espírito da inveja, do olho gordo, todo espírito do Satanás da falência, o espírito maldito da avareza, vai embora em nome de Jesus. No nosso meio você não pode ficar, no nome de Jesus. Sai do filho, sai da filha, toda a rebeldia do inferno, o espírito causador da desobediência, larga esta mente, larga esta alma, em nome de Jesus Cristo. É assim, meu Deus, que nós oramos, e desde já eu te agradeço, com a certeza que tudo que nós desligamos na terra já está desligado nos céus, e o que eu desligar aqui está desligado lá, o que eu ligar aqui está ligado nos céus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por nos dar autoridade para pisar serpentes e escorpiões.